Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 24 de junho. Eu sou o Dalto Ferreira, analista de investimentos. Já de imediato te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal. Canal Dalto Ferreira Investe no YouTube. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de deixar o sino das notificações ativado para receber aí avisos sempre que tiver novos vídeos aqui no canal. Além disso, para receber as recomendações de compra e venda e informações relevantes que eu envio no decorrer de cada pregão, bem como as carteiras de ações, que inclusive foi disponibilizada uma nova carteira hoje, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos. Preenchimento de um formulário para se cadastrar e, na sequência, registrar o meu número nos seus contatos do Telegram, do aplicativo Telegram. Aí a gente consegue aí fornecer o acesso aí gratuito para que você possa testar esse serviço durante um determinado período. Indo então aqui para o nosso Ibovespa, além do Ibovespa, fala sobre futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Nato 3, Rapt 4, Elet 3, BBAS 3, JBSS 3, Embri 3, Embraer e Lame 4. Ibovespa, pregão de hoje, dia de indefinição, menos 0,08%, pode alterar essa variação, mas o fato é que segue dentro da sua tendência de alta, segue dentro do movimento de subida. Eu tinha comentado hoje na live por volta de 10h45 para 11 horas que não ficaria surpreso de ter um dia de queda, ou seja, tinha uma chance de ser um dia mais de correção no Ibovespa, mas seguimos dentro de um movimento de alta. Para gerar algum sinal de ter algum movimento de baixa, um movimento lateral, alguma correção desse atual movimento de subida, a primeira sinalização seria a perda da mínima de hoje, 101.588. E um pouco mais relevante, se tiver, por exemplo, além da perda do mínimo pregão de hoje, fechar abaixo aqui dessa região de 101 mil pontos, seria um pouco mais relevante essa sinalização aí para se ter um movimento para baixo, para um possível teste da região de resistência por volta ali dos 100.430 e 100.438 até um patamar de topo anterior 99.364 aqui do gráfico diário, ou seja, um topo aqui do gráfico diário anterior e um topo anterior do gráfico semanal. Então são as duas resistências antigas que tendem agora a funcionar como patamar de suporte para uma possível correção do índice Bovespa. Nos futuros, gráfico de 60 minutos, nós temos o mini índice dentro de um contexto ainda de fundo no mesmo nível de suporte. Bateu aqui nesse nível de suporte, gerou um fundo indo para cima da média. Ou seja, enquanto o mercado não mostrar nada diferente disso aqui, quando eu falo nada diferente não vier para um fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos com nova mínima na sequência no G60, o caminho mais provável é para cima. É buscar a operação na ponta compradora de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, visto que no gráfico de 60 minutos nós temos um fundo. Se abre caindo e vem para baixo, principalmente desta região aqui, região esta por volta dos 102.605 a 102.660, abaixo dessa região, gerando topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica muito mais para operação na ponta vendedora. Enquanto estiver acima desse patamar e melhor ainda, acima da região de 102.545 a 102.600, fica mais para se buscar a operação de compra, tá? No gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, por exemplo, vindo aqui agora no movimento para baixo, gera sinalização de fundo, ficaria mais para buscar a operação na ponta compradora ou mesmo um pivô de alta aí para o próximo pregão. Indo para o dólar, no dia de hoje nós tivemos o dólar estamos com o dólar também estável, mais 0,08%, dentro de um movimento ainda de baixa, dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, com zona de resistência importante agora para o dólar, essa região de fundo que foi rompida, região aqui na faixa dos 3.834,50, depois na casa dos 3.845 a 3.805 e depois 3.853. Então seriam os níveis com uma relevância maior em termos de resistência para o dólar. Tem até um gap de baixa aqui, que é na faixa dos 3.841,50. Então, dentro desse atual contexto, ainda segue mais alinhado para a ponta vendedora, porque está dentro do movimento de baixo no gráfico diário. Se abrir subindo, superar a máxima desse pregão, que é de 3.839, aumenta um pouco mais, melhora um pouco mais o cenário para se buscar a operação de compra. A gente vai olhar no gráfico agora de 60 minutos.
Observe o gráfico 60 minutos, o que é que nós temos? Lateralização. Até comentei hoje a partir das 10h45 no radar do mercado, na live que eu faço no YouTube todos os dias, que ficou ruim operacionalmente para day trade a favor de tendência no dólar para ponta vendedora ou ponta compradora. Até citei alguns cenários para buscar a operação de compra ou para a operação de venda através de topo descendente ou compra através de fundo ascendente. E basicamente vai ficar dessa forma para o próximo pregão. Ou seja, se for para buscar entrada na ponta compradora, a alternativa operando dentro da indefinição do intraday, do gráfico 60 minutos, buscar compra, por exemplo, num gráfico de 10 ou de 15 minutos, em cima do patamar de suporte, região esta em torno dos 3.819,50, batendo nessa região e gerando sinalização de alta, superação da máxima do candle anterior num gráfico de 10 minutos, seria uma alternativa de se buscar uma compra para tentar pegar um movimento de subida até o teto da congestão. A zona de resistência dessa congestão por volta de 3.832, 3.834. Acima desse patamar de 3.832, 3.834, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente de pivô de alta. Se bater aqui nesse patamar, bateu aqui em 3.832, 3.834, após um movimento de alta um pouco mais longo aí no gráfico intraday, ou seja, um pouco maior, mais candles aqui tentando subir, batendo na resistência e perdendo a mínima do candle anterior, possibilidade de trabalhar na venda, tentando pegar um movimento até a congestão, até o suporte da congestão, que seria na faixa dos 3.819,50. Para venda, mais interessante em termos de a favor da tendência, topo descendente. Perde os 3.819,50 e gera topo abaixo dos 3.819,50, topo descendente ou pivô de baixa. Indo agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje, 0,11, estabilidade, menos 0,11. Deixa eu só dar uma olhada aqui, já saiu do leilão, menos 0,11%. Então segue dentro de um movimento de subida, tendência de alta, candle de indefinição, enquanto não gerar sinalização para baixo aqui, que seria a perda de hoje, 28,12. Caminho mais provável ainda, visto que está dentro de uma tendência de alta e dentro do movimento de subida e após um candle fraco dentro de um candle de alta, fica a expectativa ainda de se ter algo mais para cima. Mas de qualquer forma, se a gente olhar para um gráfico de 60 minutos, se ela vier com algum movimento limpo para baixo, gerar nova sinalização para cima no decorrer do próximo pregão, ou seja, abre caindo, gera aqui 2 candles e depois já gera alguma sinalização para cima, fica até para se buscar a operação de compra pelo gráfico intraday, gráfico 60 minutos. A outra alternativa será buscar a compra de pivô de alta no G60, com stop aqui para baixo dessa região, abaixo da média móvel de 13 períodos, preferencialmente, tentando pegar ainda um movimento de subida para o fechamento desse gap de baixa. Próximo nível de resistência em 28,67 e depois disso na faixa dos 29,09 a 29,14. Vale 3, só para mencionar também em relação a Petro, os suportes mais relevantes agora fica aqui nessa região de topo anterior. Primeiramente em 27,96, segundo 27,69 e depois no gap em 27,59. Na Vale 3 o dia de hoje de lado também, menos 0,08%, um dia bem parado no mercado de maneira geral. Se a gente pegar o gráfico 60 minutos, eu recomendei compra na Vale 3 aqui, aí não executou, aí eu cancelei essa entrada e recomendei nova compra se superasse essa máxima, também não executou, e aí eu cancelei de vez, não recomendei uma nova entrada no ativo. Mas enfim, pelo gráfico diário, ainda é uma das opções se buscar uma compra, por exemplo, superando a máxima do pregão de hoje, tentando pegar o quê? Um movimento de subida, trabalhando com stop preferencialmente curto, abaixo de R$ 52,10 em 52,09. É uma alternativa de entrada na Vale a favor ainda da tendência de alta. Se ela escorregar mais para baixo no gráfico diário, mais interessante para mim ficaria essa entrada em termos de abrir espaço no gráfico. Abrir espaço no gráfico é a entrada ficar mais distante dessa zona de resistência de 3 topos anteriores. Ou seja, se entrar comprando aqui, fica bem em cima da zona de resistência, tem um risco um pouco maior essa operação de compra. Zona de resistência na casa dos 53,10 a 53,39, região mais relevante de resistência. Natura, recomendei também compra no pregão de hoje, só que não executou. Tanto Vale eu recomendei 2 entradas, mas não executou. Natura, recomendei uma entrada na superação da máxima de ontem, porque ela tinha fechado, de ontem sim, não é de ontem, né? De sexta-feira, do último pregão. Porque ela tinha fechado bem aqui acima desse patamar, do topo anterior, e bateu aqui e fez um candle de, vamos dizer assim, de correção, que poderia dar sequência ao movimento de subida para buscar o outro nível de resistência, que seria essa região aqui de topo anterior,
na faixa ali dos 61,50, 61,35. Mas não executou, não acionou o nosso gatilho, não deu o start aí, não acionou o start o gatilho da execução para compra. Então o ativo caiu em 1,61%, está batendo em cima do patamar que era antigamente topo, né? Agora pode funcionar como suporte de 58,26, fechou em 58,22. Uma das alternativas seria avaliar o próximo pregão em termos de se buscar a operação na ponta compradora de fundo aqui no gráfico 60 minutos. E sendo um pouco mais ousado, porque o candle já ficou um pouco maior, o tamanho do stop para a distância para cá, a relação de ganho já é um pouco acima de 1 para 1, mas seria uma das alternativas se buscar a entrada na superação do 59,48. Rapid 4, nossa compra segue em andamento, alta de 0,11%, estabilidade, candle de indefinição. Até cheguei a comentar hoje na live, no Radar do Mercado, que seria interessante se acontecesse um candle desse jeito mesmo, candle de definição, eu falei até um candle pequeno, candle de definição, mesmo fechamento embaixo, ainda ficaria com expectativa maior para cima no papel. Segue dando um movimento de alta, stop foi reposicionado em R$ 8,95, ou seja, não sai mais perdendo, já gerou uma relação risco-ganho de 1 para 1, então pode ir um pouco mais para cima e coloquei o objetivo mais acima, em 9,37, o objetivo inicial era em 9,27, ela bateu em R$ 9,20 no pregão de hoje. Se olhar para o gráfico 60 minutos, ainda tem seus topos e fundos ascendentes. O stop está aqui nesse momento, mas poderia ficar facilmente aqui porque já gerou inclusive pivô de alta. Se quebrar essa sequência aqui não seria algo tão bom para a posição, ou seja, o stop ficar em 8,99 também seria uma das alternativas. ELET 3, o acionamento da nossa saída aconteceu, só que de uma forma, primeiro eu tinha colocado o stop em 34,49. Quando essa ação abriu subindo aqui, primeira hora de pregão, esse aqui é o gráfico de 60 minutos. Abriu subindo, não conseguiu ganhar força para cima, eu reposicionei o stop aqui. Porque se ela gerasse essa sinalização aqui de baixo de topo descendente, poderia justamente cair e gerar o stop cheio lá embaixo. Então eu optei por buscar um stop mais curto. Primeiramente já tinha colocado o stop aqui, reposicionei para cá, enfim, um stop parcial nessa operação. Então, o encerramento da posição comprada da ELET 3, essa operação da ELET 3 proporcionou uma perda de 1,84% e isso representou uma redução de 0,3% do capital total, seguindo naquela linha de buscar perder menos quando dá errado e buscar ganhar mais quando a operação dá certo, né? Aqui perder menos e buscar ganhar mais quando a posição, essa aqui foi uma operação de 0 a 0, com stop de proteção, e quando realmente anda, tentar ganhar mais do que quando se perde. Indo agora para BBAS3, Banco do Brasil, nós temos o ativo dentro de uma tendência de alta, que gerou um movimento forte de subida, superou os topos anteriores, está conseguindo se sustentar acima pelo menos de uma região que eu considero mais importante como resistência, 52,79, 52,75, são dois pregões fechando um pouquinho acima desse patamar. A máxima aqui da resistência, R$ 53,00. Pregão de sexta-feira fechou de 52,91 e hoje fechou um pouquinho acima de R$ 53,00. A alternativa de entrada dentro desse movimento de subida, se for pelo gráfico diário, seria congestionar aqui ou gerar um movimento para baixo, buscar a compra de fundo ascendente. A outra seria pelo G60, batendo nesse patamar de suporte. Uma nova sinalização de subida aqui, superação da máxima dessa última hora de pregão, por exemplo, dos 53,18, seria uma alternativa de buscar uma compra com stop ou abaixo dessa mínima ou abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar o quê? Um movimento de subida, a continuidade do movimento de subida do gráfico diário, através de um stop curto pelo gráfico de 60 minutos. JBSS3, algo parecido, gerou um candle aqui que vai lá, ativo subiu, volta ali, bate na zona de resistência mais importante, gera um candle de baixo de 1,27% e aí a alternativa é gráfico, seria buscar uma entrada pelo gráfico 60 minutos. Se cai aqui e gera sinalização para cima, possibilidade de compra. Se também abrir subindo, gerando aqui um rompimento para cima, um fechamento até acima de 21,93 na primeira hora de pregão, também é alternativa de se buscar uma compra pelo gráfico de 60 minutos, na expectativa de continuidade desse movimento atual de subida da ação. Ela está num patamar muito importante de resistência. Ou seja, o mais interessante nesse ativo, para mim, continua sendo essa ação gerar sinalização de alta acima dos R$ 22,27 a R$ 22,37. Ou seja, a sinalização de fundo no G60 ser acima desse patamar. A não ser que se afaste um pouco mais dessa região e proporcione uma entrada onde
a distância da entrada para o ponto de stop, ou seja, replicando isso aqui para cima, seja superior a pelo menos uma vez aí o risco da operação, uma vez o tamanho do stop dessa operação para a região dos 22,27, 22,37. Então seria essa alternativa, dá para ver bem aqui como a região dos 22,27, o ativo travou nessa região de 22,27 a 22,37. Indo agora para Embraer, Embre 3, fechou o pregão de hoje com alta de 1,52%, estava até melhor, o leilão acho que deve ter puxado para baixo, isso aí, o leilão puxou bem para baixo, 0,56%. E aqui o papel bateu aonde? Está em uma série de resistências. Tem resistência aqui nesse patamar, tem resistência desse topo anterior, tem outra resistência aqui para trás. Enfim, uma zona de resistência extremamente importante e aqui no gráfico diário desse ativo. E ainda não conseguiu fechar acima dessa máxima aqui, que foi de 19,44. O que me chama atenção na ação? Gerou um pivô de alta, ok? Para quem está comprado aí no pivô de alta dessa ação. Stop inicial aqui, se quiser reposicionar o stop mais curto, seria aqui. Eu aguardaria pelo menos mais um candle para reposicionar até esse stop dessa operação. Mas enfim, trabalhando com stop um pouco mais curto, colocaria abaixo de 19,13 em R$19,12 se for uma operação de swing trade. Pelo gráfico semanal, se a gente observar, é um papel totalmente indefinido nesse momento. Dalton, mas aqui não tem um pivô de alta? Até tem um pivô de alta, mas ainda dentro de um contexto de indefinição. Eu prefiro planejar, na realidade, entradas na ação para comprar fundo ascendente, pivô de alta, enfim, sinalizações positivas acima dessa faixa de preço aqui. Ou seja, preferencialmente acima da região de 19,51 a 19,75. Passou para cima desse patamar e passou a gerar sinalização de alta, seja no diário ou até mesmo no gráfico de 60 minutos, fica mais para você buscar a operação de compra na Embraer. Abaixo desse teto aí, risco um pouco mais alto. E aí a alternativa pode ser sim ainda gráfico 60 minutos. Buscar a entrada aqui de fundo ascendente para se arriscar com stop curto. A entrada aí junto da zona de resistência seria trabalhar com stop curto preferencialmente em Embraer. E por último, Lame 4, que na sexta-feira conseguiu confirmar uma saída aqui de um triângulo simétrico. Fechou acima aqui de uma zona de resistência, ou seja, rompeu aqui logo na abertura do pregão, gerou um bom candle de alta, fechou acima de tudo e no pregão de hoje, candle de indefinição. Se também gerar algo aqui para baixo e gerar sinalização de alta no próximo pregão pelo G60, possibilidade de entrar comprando a favor da continuidade desse movimento de subida, na expectativa de continuidade desse movimento de subida na Lame 4. Se a gente pegar esse triângulo simétrico, que normalmente a replicação aqui, a projeção de alta do triângulo simétrico é a projeção dessa base a partir do ponto do rompimento. Então, se a gente pegar aqui os números do Fibonacci, projetar vou fazer a projeção aqui, então pegar aqui a altura e a projeção a partir desse ponto aqui, a projeção de 100% seria em R$ 17,46. 17,46. A projeção de 61,8% desta base seria na faixa dos R$ 17,00, arredondando 16,99. Se eu estender aqui essa linha para cá, observe que são dois topos ali nessa faixa de preço, dois testes, por exemplo, nessa faixa dos R$ 17,00. E aí a projeção desta base aqui, a partir do ponto do rompimento, R$ 17,46 para a Lame 4. Então, por esse motivo, vale a pena aí ficar de olho no gráfico de 60 minutos, que pode trazer oportunidade de entrada pelo G60. Para quem já está dentro, numa posição comprada, deixaria o stop ali abaixo dos R$ 16,24 no primeiro momento. Quem quiser trabalhar com stop bem curto, abaixo da mínima do pregão de hoje. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.